Boa noite, acadêmicos, boa noite, professora. O meu trabalho vai estar apresentando a interpretação do direito e as cláusulas gerais. Fazem parte desse trabalho Aline Fagundes, Tereza Iegashi, Enia Rabelo, Joyce Carla, Ellen Yara e eu, Rosana. Então, vamos falar um pouquinho sobre a interpretação do direito. A hermenêutica jurídica ela é o ramo, a ciência que interpreta, que faz a interpretação. E no caso do direito, ela fará a interpretação da lei. Então, a hermenêutica jurídica é o ramo da teoria do geral do direito destinada ao estudo e ao desenvolvimento dos métodos e princípios da atividade da interpretação e sua finalidade enquanto domínio teórico é proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos. Para interpretar e aplicar com acerto o direito, enquadrando adequadamente o fato à norma, é indispensável que o intérprete compreenda bem o preceito para determinar com precisão o seu conteúdo e alcance. Bem, nós temos algumas formas de interpretação. Nós temos a interpretação gramatical ou literal, que é aquela que consiste na análise inicial do texto e que busca ali captar o seu conteúdo e observar a sua linguagem. Nós temos também a interpretação sistemática, esse método analisa a norma em seu contexto com outras normas, não se permitindo ali a análise daquela norma isoladamente, Então, essa norma é analisada juntamente com as outras normas. Existe também a interpretação teológica, teleológica. Essa interpretação, ela busca fazer adequação das normas aos critérios atuais. O intérprete deve levar em consideração valores como a exigência do bem comum, o ideal de justiça, a ética, a liberdade, a igualdade e etc. E busca os fins da norma legal aos quais a norma se dirige. Existe também um outro método que chama-se método histórico, que baseia-se na investigação dos antecedentes da lei, seja referente ao histórico do processo legislativo, seja as conjunturas socioculturais, políticas, econômicas, relacionadas à elaboração dessa lei. E é de grande utilidade para o intérprete, estudar a origem e o desenvolvimento histórico dessa lei para captar o significado das leis vigentes. Existe também um método sociológico que se baseia na adaptação do sentido do texto legal e as realidades e necessidades sociais. Pois bem, a sociedade ela não é uma sociedade estática, nós mudamos, nós pensamos diferente, com o decorrer do tempo surgem novas problemáticas, vão surgindo outros problemas, outros conflitos, e existe aí a necessidade das leis ser umas leis mais abertas à interpretação, Então, existe, há tempos atrás, as leis eram bem fechadas, não permitindo que o hermeneuta fizesse o papel dessa interpretação. Então, era o que estava na lei, o juiz era quase que ali boca da lei. Ele não podia interpretar, não tinha muita abertura para interpretação. E as cláusulas gerais, elas vêm trazendo isso. O Código Civil de 2002 foi baseado nas cláusulas gerais. E o que seriam as cláusulas gerais? Bom, vou ler aqui um pouquinho para vocês. Segundo Gustavo Tepedino, as cláusulas gerais, por seu turno, pode ser conceituada como normas que não prescrevem uma certa conduta, mas simplesmente definem valores e parâmetros hermenêuticos. Serve assim como ponto de referência interpretativo e oferecem ao intérprete os critérios axiológicos e os limites para aplicação
e as de demais disposições normativas. Né? Segundo Adriana Mello, um dos principais objetivos das cláusulas gerais é possibilitar a evolução do pensamento e do comportamento social, com segurança jurídica. Assim, somente com flexibilização e, ao mesmo tempo, com segurança, teremos um sistema eternamente em construção que se dá com as cláusulas gerais. Bem, as cláusulas gerais, elas trazem essa interpretação para o direito, esse alcance maior. As cláusulas gerais, elas são mais fluidas, mais abertas, aquelas normas, né? Aquelas normas que permitem ali ser interpretada hoje e no futuro, né? Então, as cláusulas gerais, elas permitem para o sistema jurídico, né, para o aplicador ali da norma, para os juízes, essa flexibilidade de poder interpretar, uma norma e ela alcançar lá na frente, né? Nós temos um caso, o caso da Maria da Penha, por exemplo, uma mulher que estava ali em vulnerabilidade e levou esse nome à lei por causa que ela sofria agressões do seu companheiro, né? Então, essa lei foi criada para uma mulher. Só que, com o entendimento do Ministério Público, essa lei pôde, através de uma interpretação, alcançar um senhor de 69 anos, que estava ali também em estado de vulnerabilidade, sofrendo agressões, né, também pelo seu companheiro, que também fazia uso de drogas. Então, vê-se aí a extensão da norma, né, o alcance da norma sendo maior e a grande importância das cláusulas gerais. Eu passo agora para a Ellen terminar de complementar o trabalho. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Eu vou dar continuidade no nosso trabalho. Vou falar mais um pouco aí, vou fazer mais complementações sobre a cláusula geral. A Rosana apontou muito bem. Vou fazer algumas complementações. Bom, a cláusula geral, ela é uma técnica legislativa que permite, de certa forma, uma flexibilização dentro do sistema jurídico. As cláusulas gerais são importantes para garantir a eficácia dos direitos fundamentais, principalmente porque elas permitem que sejam utilizadas para solucionar até mesmo novos problemas. E essas cláusulas gerais, né, elas são consideradas normas diacrônicas. O que é isso? Elas estão presentes. Elas permitem a sua aplicação em contextos muito diferentes. O professor Fred Souza Didier Júnior, ele chega a citar a cláusula geral no devido processo legal. E ele fala, né, ele diz que essa previsão ela está em todos os códigos do processo civil desde há muito tempo. E lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal de 1988, lá fala: ao estabelecer que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Trata-se, pois, da cláusula geral, né, que enuncia o devido processo legal, conferido ao cidadão a tutela das garantias processuais e a preservação da regularidade formal e material do processo. Então, a cláusula geral, ela sofreu várias alterações no contexto. Não tem como pensarmos em devido processo legal em 1980, por exemplo, e pensar hoje dentro de um código do processo civil que, dentro lá dos princípios iniciais, no início do código do processo civil novo, fala da importância de efetivar os direitos fundamentais, né? E a cláusula geral, devido ao processo legal, ela é a mesma, e é isso que é a diacronia. É a mesma cláusula geral, passar por vários contextos e permanecer a mesma cláusula geral. Ela tem interpretação sincrônica, né? Que é a possibilidade da cláusula geral ter várias leituras. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pensando que um cliente, né, de um banco, ele fica na fila esperando por 2 ou 3 horas para pagar, né, a sua conta bancária. E muitos juízes, eles consideram... vou dar um exemplo melhor, né? Aqui das cláusulas gerais,
de cláusulas abusivas do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 51, né, do inciso 4, fala que estabelece com obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Bom, pode ser que essa cláusula geral, né, para um juiz, ela pode ser aplicada no momento que a pessoa é privada do seu tempo, né, de seu tempo e fica numa fila de banco, né? Ao mesmo tempo que tem alguns juízes que entendem que não, que ficar na fila do banco é algo normal, natural, como qualquer tipo de fila que a gente fica. A gente fica numa fila de cinema, numa fila da faculdade. Então, né, tem muitos juízes que entendem que pegar fila é algo natural no nosso dia a dia, né? E não pode ser considerada uma prática que viole a cláusula geral aí do Código de Defesa do Consumidor. E a cláusula geral, ela tem interpretações sincrônicas, diferentes interpretações dentro de um mesmo contexto, né? E ao mesmo passo que ela tem a mesma aplicação em vários contextos, né? Uma cláusula geral, ela passa do tempo, ao mesmo tempo que o mesmo contexto, ela pode ter interpretações diversas. Até a autora Cláudia Lima Marx, ela fala, né, tomando de exemplo aí a boa-fé, ela fala que não tem como você analisar a boa-fé dentro da visão do direito privado, né, protegendo essas pessoas mais vulneráveis, sem lembrar da dignidade do direito fundamental, da dignidade da pessoa humana. Então, seguindo aí, né, a cláusula geral, ela tem esse caráter intersistemático, né? Por quê? Porque ela permite que várias normas do próprio código ali, elas se intrarrelacionam. Pensando aí em boa-fé com a função social dentro do Código Civil, as cláusulas gerais aí nessas duas concepções, elas se relacionam, não? Elas se dialogam intrasistematicamente dentro do mesmo código. Do mesmo jeito que ela pode ser intersistemática, ou seja, o Código Civil dialogando, por exemplo, com a Constituição, ou o Código Civil buscando lá no Código de Defesa do Consumidor uma cláusula geral que se adeque também àquele caso. Pensando nos juros abusivos, dialogando com a Constituição, ali quando ela exige, né, que dentro da contratação se permita a efetivação do direito à igualdade. E quando você tem um banco, né, quando você tem um banco, cobrando uns juros extremamente abusivo, e lá também, de certa forma, né, tirando da relação contratual, aquela relação de igualdade e de negociação. A professora Judite Martins Costa, ela ainda trata mais um ponto que poderia ser entendido dentro das cláusulas gerais, que é a ideia de extrasistematização, né? E aqui foi um exemplo que eu dei, né? Que é quando o sistema jurídico, por meio das cláusulas gerais, e dialoga com outro subsistema. Pode ser o econômico, o social, o cultural, vários outros subsistemas. O exemplo dos juros abusivos que eu dei, ele é muito claro em quanto a isso, né? A cláusula geral, ela exige aqui uma extrasistematização para sua interpretação e aplicação, né? Por quê? Porque precisa buscar lá no subsistema da economia a ideia do que é um juros abusivo para determinado contexto. E a Judite Martins Costa, ela tem um artigo que ela fala da ética da situação. E o que é isso, né? Ela fala, né, ela diz que o direito, ele tem que se preocupar não só com, por exemplo, o contratante e o contratado, mas sim com aquela situação específica, né? Ela dá uma importância aí para o caso concreto. E porque pode ser que o contratante, né, o contratado, um seja um desempregado idoso que está numa situação de endividamento e o outro seja um mega empresário, né, que esteja aí de certa forma num patamar, numa situação jurídica de superioridade. Então ela diz dessa importância principalmente aí nas cláusulas gerais.
E as cláusulas gerais, elas trazem consigo a possibilidade do fato concreto ser analisado dentro da ética da situação. E cada situação ser analisada pelas suas especificidades e, dentro disso, respeitar principalmente os direitos fundamentais. O próprio Código de Defesa do Consumidor, né, quando fala lá no artigo 39, inciso 4º, ele indica isso. Ele fala, vou ler para vocês. O Código de Defesa do Consumidor, né, no artigo 39, inciso 4º, ele fala prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Então, indica isso. Pensando aí numa contratação de um empréstimo bancário, por exemplo, né, feito com um aposentado que recebe um salário mínimo de aposentadoria e mal sabe ler. Então, aquela ação ela tem que ser analisada dentro das especificidades, principalmente da pessoa, da parte que está contratando e a parte contratada. A ética da situação, ela prescinde isso aí e está muito ligada à questão, né, da cláusula geral. A pessoa, quando vai ser analisada juridicamente, ela precisa ser analisada como pessoa de carne e osso mesmo, né? Ela não pessoa enquanto um ente figurativo dentro de um código civil. Ela tem que ser pessoa humana, né, enquanto seus defeitos, enquanto as suas qualidades, enquanto as suas características que a diferenciam das demais pessoas a depender daquele caso. E para finalizar, nisso as cláusulas gerais elas ganham muita importância porque são essas normas de reenvio, né? São essas normas abertas à interpretação. E aqui lembrando novamente, né, esse caráter diacrônico, que é uma norma extremamente aberta, ela pode passar por vários contextos e continua tendo aí a sua mesma importância. É uma norma sincrônica e isso demonstra a importância dos tribunais, a importância da jurisprudência, a importância dos próprios estudiosos, né, que vão descrevendo as argumentações que podem basear aí a utilização de uma cláusula geral ou não. E um grande exemplo aqui é a boa-fé. Ela vai se ramificando, né, a boa-fé, aí em vários deveres anexos. O de solidariedade, confiança, de cooperação, da própria cooperação, né, que está dentro do Código Civil atual. Então, é uma cláusula geral extremamente importante, né? Ela possibilita, né, essa flexibilização dentro do sistema, ela possibilita essa passagem no contexto com novos problemas sem ter que ter uma alteração legislativa, né, digamos assim. E demonstra principalmente a importância da jurisprudência consolidar, né, seus entendimentos e consolidar a sua aplicação para dar, de certa forma, um norte para todos que, né, para todos que se perdem aí nessa abstração. Então é isso, né? Eu espero que eu tenha contribuído e obrigada.